De volta com o Bandeirantes Acontece para falar de um assunto que a gente sempre traz especialistas para conversar. Hoje não vai ser com especialista, vai ser na conversa aqui com o Zaidan, porque tem a consolidação de um número importante da inflação. Fechamento da inflação de outubro em 1,25%, atingindo em 12 meses 10,67%. É claro que os combustíveis representaram de maneira capital esse valor, com um aumento na parte de transportes 2,62%, a parte dos combustíveis 3,21%, em alguns setores alimentação com aumento de 1,17%, habitação 1,04%, vestuário 1,80% e por aí vai. Batemos em 10,67, Zaidan. Pois é, 2 dígitos, né? De novo. Consolidados, né? Assim, consolidados, esses 2 dígitos, e o número de outubro, que é espantoso, porque alguns números lá do começo deste século pareciam que não dariam as caras de novo na inflação tão cedo, né? E reaparecem. Agora, é aquela história, as pessoas ouvem ou leem essas notícias, né? Ouvem no rádio, e ficam se perguntando, mas espera aí, o meu custo de vida subiu muito mais que isso. Muito mais que isso em outubro. É claro que, primeiro, depende muito de quais são os custos que cada pessoa tem, há variações de região para região, estado para estado, cidade para cidade. Então a inflação em Brasília é diferente da de Curitiba, que é diferente da de Porto Alegre, que é diferente da de São Paulo, que é diferente da do Recife, de Belo Horizonte, assim vai. Segundo, numa mesma cidade, isso já foi tema de reportagens muito bem feitas, né, Ronald? Inclusive aqui na Bandeirantes, mostrando a diferença do impacto da elevação do custo de vida em regiões distintas de São Paulo. Então há um impacto na região mais rica, ou na região chamada classe média, na região mais pobre, na periferia, esquecida. Os impactos são diferentes. E o que chama a atenção, a proporção desse impacto, ela é diferente. Então você tem, o aumento do preço dos combustíveis teve tal impacto no item transportes. E o item transportes tem tal peso na inflação geral. Porque é assim que é construída a coisa, né? Você determina o impacto de cada segmento, de alimentação, transporte, só que esse impacto não é uniforme. É óbvio que não. Então, para algumas pessoas, o óleo de soja mais caro é imperceptível. Para outras, é um problemaço. Há até o próprio botijão de gás, os aumentos atuais, recentes, deste ano, eles não fazem cócega. Em outras pessoas, esses aumentos inviabilizaram o uso do produto. E aí você tem carne, e aí entram outros fatores, né? Entram outras considerações. Por exemplo, a nutrição insuficiente das pessoas. Não estou nem dizendo de quem está sem comer, ou que passa 24 horas sem comer, ou que tem dificuldades para ter uma alimentação regular a cada 48 horas. Porque essa é uma realidade hoje de milhões. Mas estou dizendo de quem se alimenta, mas passa a ter uma nutrição inferior, porque o impacto é muito grande. Eletricidade. E aí, com as consequências do aumento da eletricidade, porque afeta a indústria, afeta o comércio e afeta preços. Além do sujeito pagar a conta na casa dele, os produtos que ele compra ficam mais caros porque a eletricidade está mais cara. O mesmo vale para os combustíveis. A dolarização de alguns preços, atingindo gás, inclusive natural, e portanto atingindo termoelétricas, atingindo transporte e parte dos produtos agrícolas, é um problema seríssimo, porque o salário não está dolarizado. E o que é mais importante, muita gente não está conseguindo ter nem sequer a reposição da inflação no salário. Principalmente aqueles que têm acordos temporários, né? Que não têm acordo coletivo, não há aquele reajuste, aquele mês do reajuste a cada ano, que muitas vezes até se estende a negociação. Às vezes vai para o ano seguinte, tudo bem, mas uma hora chega.
grande parte hoje dos trabalhadores está fora desse tipo de proteção, dessa indexação. E aí o impacto é muito maior. Então, muita gente olha para esses números e fala, não. A minha perda de poder de compra não foi essa, foi muito maior. Não é verdade, Ronald? Ô, Zaidan, a gente chegou a comentar aqui do quanto o botijão de gás, e você falou, e teve gente que simplesmente teve que optar por não usá-lo, né? Porque não tem dinheiro para comprar. E a gente fala, pô, o botijão de gás vai daqui a pouco representar 10% do salário mínimo. Lembrando que o salário mínimo é de R$ 1.100. E comentei aqui que no sábado eu paguei R$ 130. Não são mais quase 10%, já são 12% do salário mínimo um botijão de gás para pessoas que vão enfrentar uma realidade como a que eu enfrentei, que é ligar lá e perguntar, tem botijão de gás? Quanto custa? É isso, qualquer cidadão tem que fazer dessa forma, até porque em alguns lugares não passa o caminhão para vender. Essa é a realidade. 12% do salário mínimo esse botijão de R$ 130. Ô Ronald, e é simples, né? Ninguém pode usar 12% do seu salário no botijão. Não pode. Não pode. Porque vai fazer muita falta para pagar outras contas, né? A comida, porque o botijão ele só faz sentido se houver a comida para você colocar na panela. Transporte, eletricidade, aluguel. Remédio. Lembrando que o aluguel, o último reajuste do IGPM proposto pelo acumulado era de 30% de reajuste do aluguel. Claro que tem muita gente que não tá caindo nessa. Eu não vou pôr 30 porque o cara não tá pagando nem do jeito que tá hoje, né? Claro. Se eu colocar mais 30, ele vai ter que liberar o imóvel, né? Mas na média tá subindo. Outro dia até um economista com quem nós conversamos, talvez você se lembre, 2, aliás, mencionaram isso. Um acho que foi o André Perfeito, o outro eu não me lembro, que mencionaram a falta de base econômica, de um fato econômico que justifique esse reajuste dos aluguéis. Então você passa a ter o reajuste pelo reajuste. E além disso, você tem aquele negócio do remédio, né? Cada vez mais caros. E o remédio, dependendo da situação, e na maioria das situações é assim, o sujeito não fala, eu vou deixar para comprar esse remédio quando eu puder. Muitas vezes o médico fala, rapaz, você tem que tomar isso aqui, não é? A senhora precisa desse medicamento, senão esse problema vai piorar e pode virar uma coisa grave. Ou então, o tratamento, o único tratamento possível é com esse medicamento aqui. E aí? Foi acho que, se não me engano, foi o Alexandre Schwartzman que falou sobre isso, viu, Zaidan? Outro que a gente entrevistou aqui sobre esse mesmo tema. Inflação, né? Exatamente. 4h35 agora.